vai trabalhar com os dois conceitos. Ok, começamos a gravar, então, agora meu boa noite oficial a todos, já estamos aqui em 16 pessoas, à medida que entre aqui, o pessoal vai se integrando com o que a gente estava trabalhando. Legal, todo mundo visualiza bem aí, só me dar um retorno, vou dar em full screen aqui, tá legal esse tamanho? Tá bom? Aqui tá bom, professor. Tá Meia bom. boca? Deixa eu ver. Não, tá bom, professor. Tá bom. Eu botei agora para ceguinho, tá? Tá, vamos lá então, pessoal. Vamos tentar explicar aqui o conceito para vocês, pela caneta, da questão de coordenadas de posicionamento XY, tá? Para quem não conhece ainda, para quem não trabalhou, se vocês observarem, aqui já me atraquei a escrever, né? Deixa eu apagar. Se vocês observarem, vocês sempre trabalharam até então, a maioria de vocês, com o ator o gatinho, tá? E eu adicionei um outro ator aqui, que é a caneta, que a gente vai usar para fazer o desenho e automaticamente trabalhar com coordenadas. Quando eu apresentei o jogo de basquete, eu já mostrei para vocês que, à medida que tu mexe um objeto aqui, vocês estão acompanhando coordenadas X e Y aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar que está bem pequenininho. Agora, por exemplo, essa caneta aqui, já vou dizer como vocês colocam essa caneta. Ela está posicionada na coordenada X menos 59, na Y menos 35. Se vocês se recordam, mais ou menos aqui, ó, eu acertei. O X deu no 0 na tampa, tô bem. O X aqui é o meio da tela em termos de X. O Y, ele tá menos 11, tá um pouquinho mais para cima. Agora já se foi, nunca mais botei no 0 e menos 9. Mas aqui, digamos que fosse a metade da tela, na coordenada X, à esquerda é negativo, à direita do X do 0 é positivo. Para baixo, a nível de Y, é negativo, partindo do meio para cima é positivo. Isso aqui é muito importante para vocês terem esta noção, porque vocês, quando fizerem uma animação no jogo de vocês, uma movimentação, vocês vão ter que controlar de alguma forma essas coordenadas. Seja por um posicionamento, por exemplo, vá para a coordenada 0, 0, que é justamente isso que eu estou fazendo, né? Se eu clico aqui, ela apaga a tela e botou literalmente no 0, 0 para mim. Vocês viram que eu posso movimentar aqui e pegar as coordenadas que eu quero. Hipoteticamente, tu quer que o teu jogo passe algum movimento ou gere um ator aqui. Tu vai lá e olha, na menos 159 e 81 de Y. Mas, para fazer posicionamento, bem possivelmente, vocês vão usar a questão do azul, do movimento, e indexar ou mostrar um X e Y, que é o meu caso. Aqui eu vou limpar a tela, apagar tudo, levantar a caneta, já vou explicar isso aqui, e posicionar na coordenada 0. Pois bem, como eu faço para incluir efetivamente um outro ator? Isso é muito simples, é só chegar aqui e selecionar um novo ator. Então, quando tu seleciona um novo ator, vai abrir uma tela para vocês com vários atores prontos aqui, que se alguém já não fez isso aqui, que o Scratch te dá, tá? Então, obviamente, se vocês procurarem aqui em algum momento a caneta, o pencil, tá em inglês, né? Onde é que tá? M-N-O-P-P-P-P-P, tá aqui ela, bem no meio. Clicarem nela, ele vai, eu não vou clicar, evidentemente, porque eu já tenho, vai adicionar um ator. A partir do ator, pessoal, vocês, não sei se já observaram, existem 3 abas aqui no canto superior esquerdo, que é o código, que é justamente o que a gente tem trabalhado todo o semestre, né? Toda a nossa aula, a fantasia, deixa eu clicar, e o som. O som é, obviamente, você pode gerar os sons que estão prontos com ele, da mesma forma que incluir, ou você pode até gravar, gerar um som aqui e disponibilizar no teu personagem. Você pode também e deve mexer na fantasia. Isso vai ser a primeira coisa que vocês vão me pedir, a nível de caneta, quando faz o desenho, é aonde ela começa a escrever. Vocês estão observando aqui que tem um xizinho? Esse X, eu estou apontando a minha caneta, a caneta geralmente vem com esse X aqui no meio, não sei se vocês estão percebendo aquela mira, aquele alvozinho ali, ó. Ela geralmente vem assim.
Então fica muito esquisito que ela começa a desenhar no meio do corpo da caneta. Quer ver o que eu vou falar para vocês? Vamos voltar para o código e olha lá, ó. Olha que coisa esquisita, tu fica desenhando, depois eu explico toda essa movimentação com a caneta no meio. Isso vale para qualquer objeto. Como eu faço para ela desenhar de forma coerente? Fui lá na minha fantasia, peguei a minha fantasia e movimentei ela. Simplesmente passei o mouse em cima e estou apontando a ponta da caneta ali para aquele xizinho. O que vai acontecer agora? Isso vale para qualquer ator, pessoal, para qualquer código. Se eu clicar aqui agora, ela vai desenhar a partir da ponta da caneta. Só pelo simples posicionamento. Ah, Saulo, eu não gostei da cor da caneta. Eu posso fazer a edição de uma imagem definida ou posso desenhar a mão livre aqui, como vocês queiram. Se vocês se lembrarem daquele jogo de basquete, eu fiz o desenho do aro lá em vermelhozinho para dizer que quando o ator, né, saltava e batia lá e contava um ponto. Eu fiz um desenho à mão aqui, simplesmente puxei um semicírculo e pintei de vermelho, só. Então, é basicamente essas três abas, o som, a fantasia, que seria a imagem do teu personagem, né, do teu ator, e o código vinculado a ele. Pode ver que eu estou vinculando o código à minha caneta, não mais ao meu ator anterior, que era o gatinho. Podia até, inclusive, deletar ele aqui, se eu quisesse, sem o menor problema. Pois bem, vamos falar um pouquinho da caneta. Caso não apareça e não deve aparecer para vocês a caneta, vocês têm que clicar aqui e procurar a caneta, desenhe com os seus atores, clicar nisso e automaticamente ela vai aparecer no painel aqui para vocês. A minha, obviamente, porque eu já estou usando, ela já está aqui. Se não estiver aqui para vocês, clica e adiciona a caneta, certo? Ele tem um nome até aqui, deixa eu ver se ele vai dar aqui, adicionar uma extensão. Alguém quer perguntar? É para nós fazer isso, professor? Não, depois vocês podem usar o próprio vídeo e depois fazer, porque eu vou disponibilizar esse código aqui. Eu quero só que vocês entendam a sistemática, depois sim vocês vão fazendo, tá? Mas eu já parto desse código aqui, eu já botei lá no Classroom, vocês podem partir dele para fazer. Só explicando que geralmente o pessoal diz, mas eu entro aqui e não tenho a caneta. Pode adicionar a caneta, isso pode fazer agora a qualquer momento. No momento em que tu adicionar a caneta, ela vai aparecer vários comandos. Aqui, pessoal, simplesmente cliquei em cima da caneta, como eu explico em cima de um operando, vocês já sabem disso, ele faz o deslocamento em vez de vocês ficar para cima e para baixo, né? Ele indexa direto. A caneta é caracterizada pela cor verde e tem algumas coisas aqui. Carimbo, use a caneta, levanta a caneta, muda a cor da caneta, adiciona 10 aos parâmetros, muda parâmetro, adiciona 1 ao tamanho da caneta, muda de tamanho, isso aqui de tudo depois a gente vai brincar um pouquinho. O que me interessa nesse momento? Me interessa nesse momento usar, por exemplo, o apagar e levantar a caneta. O que eu estou fazendo apagando? Obviamente apagar todo e qualquer desenho. A questão do levantar a caneta, literalmente, é como se você estivesse numa folha em branco com uma caneta baixada. Se você não levanta a caneta, o default dela era estar já presente ali, baixada, ela vai sair riscando, por exemplo, quando eu vou fazer um posicionamento aqui 00. Então, vamos fazer aqui, ó, por exemplo, a caneta hipoteticamente estava aqui, e eu faria a mesma coisa sem levantar a caneta. Só para ver que loucura que ia fazer. Ele não riscou agora, só para me dar nos dedos, né? Ele deveria ter saído riscando aqui, use a caneta. Não, é que eu só estou botando embaixo, desculpa. Agora eu vou esculhambar tudo meu código. Se eu fizesse essa questão aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, colocasse a caneta para o lado e executasse, o que ele ia fazer? Ele ia, da onde ela estava partindo, usar a caneta, vai para uma coordenada 00, ela sai escrevendo já, porque eu botei o usar. Então, quando você está usando a caneta, hipoteticamente, e quer mudar de coordenada, fazendo uma movimentação, o que tu usa? Tu usa justamente o levantar a caneta. Então, a gente sempre faz no início, apagar tudo, levantar a caneta. Limpar a folha, levantar a caneta, posicionar ela em uma determinada coordenada, e daí sim começar a usar essa caneta. O que é usar a caneta? Literalmente baixou e vai começar a escrever.
A questão do posicionamento de coordenadas, ela vai te botar num ponto. Vamos simplesmente aqui zerar tudo. Vai te botar no ponto 00, que a gente já conversou. Mas ele me botou no ponto 00, mas eu vou para que lado? Eu vou sair o que aqui? Para 90 graus. Aponte para a direção 90 graus. Daí tu vai dizer, tá, mas 90 graus é como? Se tu tem dúvida onde é 90 graus positivo, tu clica em cima, o que ele vai te fazer? Ele é bem bonzinho, o Scratch para ti. Ele vai sair para a direita. Se eu quisesse colocar para que ele saísse para a esquerda, o correto é botar menos 190. Se recordam? A esquerda negativo, para baixo negativo. A direita positivo, para cima positivo. Então a gente trabalha com ângulos. Se não está tão tranquilo a questão de ângulos para ti, que a esquerda aqui, no caso, nesse plano, nessa matriz, vai ser menos 90, a direita vai ser mais 90 graus, obviamente menos 180 e mais 180 vai ser para cima, você pode fazer as movimentações. Joga para 0, joga para 180, joga para 90, ele te dá a direção em que você tem o objeto, fica bem mais fácil para te ver. Eu quero que o pássaro saia na diagonal, joga ele a 135 graus, dando um determinado ponto, ele vai ficar na diagonal. Então vocês podem brincar com isso aqui a nível de ângulo. Beleza, já dominei apagar, já dominei o levantar a caneta para não sair efetivamente borrando a minha tela, já consegui botar a direção. Então, no início aqui, como a gente já viu, apago tudo, levanto a caneta, posiciono na coordenada que eu quero, que é no centro da tela, aponto para a direita, agora eu tenho que começar a usar. Bom, obviamente aqui todo mundo já verificou que foi desenhado um retângulo a partir da caneta. Ele partiu do ponto 0 e voltou para o ponto 0. Por quê? Porque, na verdade, ele foi para a direita 100 passos, dobrou 90 graus, girou 90 graus, que vai acontecer o quê? Vai virar para baixo e andou mais 50 passos. Girou novamente 90 graus e andou mais 100 passos. Girou novamente 90 graus e andou mais 50 passos. Pronto, fechou um retângulo. Como eu fiz isso? Aqui. Eu simplesmente fiz essa questão aqui, ó. Andei 100, vamos melhorar um pouquinho aqui. Vamos apagar. Eu estou colocando um segundo aqui. Vamos dar uns 3 segundos, que daí eu vou poder conversar com vocês. O que eu vou fazer nesse laço? Usando a caneta, obviamente, né? Pode ver, no momento que eu usei a caneta, eu não levantei mais ela está baixada lá, eu estou desenhando. Todo esse tempo aqui, porque eu baixei a primeira vez. Eu vou repetir 2 vezes, eu usei 2 laços, tá? Desculpa. 2 blocos de função dentro de um laço que se repete 2 vezes. Por que ele se repete 2 vezes? Porque para desenhar um retângulo, eu tenho que ir 100 passos. O que é mover 100 passos? Como a caneta está desenhando, eu movo 100 passos para a direita, porque eu estava colocando aqui esse ângulo, ele vai sair para a direita, 100 passos e vai parar. Daí ele vai girar, na verdade, vai sair 100 passos e vai girar para 90 e vai ficar preparado. E daí eu espero 1 segundo, tinha aqui, eu vou esperar 3 para poder falar, para dar a sensação de que ele está desenhando. Porque se eu não colocar nada aqui, pessoal, 0 segundo, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Não dá a menor graça, né? Ele faz muito rápido e não te dá a sensação de que ele está desenhando. Então, por isso que a gente coloca um espera para te dar a sensação, e eu vou botar 3 segundos aqui, para poder falar para vocês bem certinho, passo a passo aqui. Que ele vai executar isso aqui, espera 3 segundos, executa isso aqui, espera 3 segundos. Então, vamos lá. Ele vai, primeiro apaga tudo, ele vai para a direita 100 passos, espera, vira, vai 50 passos, espera 3 segundos, gira 90 graus, 100, espera, gira 90 e faz 50. Pronto, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui para desenhar. Então, eu usei essa artimanha aqui, eu usei um laço que se repete 2 vezes, porque ele vai precisar fazer 2 retas de 100, vamos chamar assim, já movendo, e 2 retas aqui de 50. Girando 90 graus em cada um deles. Para quem se lembra de geometria, aqui vocês têm ângulos retos de 90 graus em cada uma aqui das extremidades do teu retângulo. É exatamente isso. Então, eu usei as operações aqui com ângulos para fazer o desenho com a minha caneta. Isso aqui é a base que vocês vão ter em qualquer movimentação de qualquer ator no jogo de vocês. Necessariamente, vocês vão ter que ter esta noção aqui. Tá ok? Joia!
Perfeito. Se eu juntar tudo isso aqui... apagar tudo fica não. Vamos botar, fazer a coisa, apagar tudo, levanta a caneta, posiciona, direciona, baixa a caneta, desenha, pronto, apagou e desenhou. O que eu fiz aqui? Ah, eu tô com 3 segundos. Olha só. Aqui, claro, vocês vão ter que ter o feeling. Fica horrível 3 segundos, né? O segundo tá de bom tamanho, na verdade pode até ser menos. Agora fica mais usual, ó. Aqui te dá a noção de que ele realmente está desenhando. Pois bem, pessoal, minha pergunta. Eu desenhei um retângulo. Se eu quisesse desenhar aqui um quadrado, que artifício eu iria usar? Vamos tirar aqui o retângulo. Como é que vocês acham que vocês poderiam desenhar um quadrado aqui, não mais um retângulo? Só repita 4 vezes com o 100 ali e o 90. Repita 4 vezes. Ele está desenhando lá porque eu cliquei. 2, não, 3. 1, 2, 3, 4. Tudo isso aqui 4 vezes? 3 vezes. Girar. Por que 3? Não, mova 100 passos, gira à direita, gira em 90 graus. 2, 3. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Tá no caminho. Eu acho que é 4 vezes só o primeiro ali, mova 100 e gira em 90. Isso. Tem 2 formas. Se tu quer fazer 4 vezes, tu só precisa fazer isso aqui, ó. Que vai isso, só a primeira parte do 100 ali, né? Ou tu deixa isso aqui e bota a mesma distância em todos. Vai dar a mesma coisa. Vamos lá, vamos brincar. Sim, sim. É bem essa ideia. Vamos ver? Aqui eu fiz um quadrado de 100. Obviamente, se eu quiser um quadrado de 50... Tinha naqueles exercícios, né, professor, do pato, aquele, né? Não me lembro. Eu passei... daquelas 3 atividades que a gente tinha lá dos labirintos e... lá sim, tinha de levantar a caneta. Dos blocos, né? Vocês já tiveram isso lá nos blocos, exatamente. Isso. Agora eu me lembrei, me lembrei. Lá no início. Lá foi meio no chute. Não, exato. Foi tentar. Exato. Lá tem o conceito do labirinto também, que depois, agora vocês vão usar aqueles conceitos olhando para coordenadas, olhando para ângulos lá, literalmente foi no chute, exatamente isso. Porque lá foi meio confuso, cara. Até eu pensei, mas como é que eu vou fazer? A gente nem olhou isso aí, então foi meio que Mas é justamente... Foi na tentada. Mas é justamente esse é o intuito. Lá vocês começaram a ter um contato bem lúdico com o processo, conseguiram pegar sem sequer trabalhar com conceito. Eu não falo... Lá em nenhum momento foi falado para vocês. Aqui também tu vai começar a olhar, tu vai definir que esses blocos se arrastam para lá e para cá. Como nós estamos já num nível em que nós podemos e sabemos já o que são coordenadas espaciais X e Y, vocês já tiveram uma disciplina de matemática, sabe efetivamente um pouco de geometria, que você trabalha com ângulos e níveis aqui e direção, isso vocês vão usar na movimentação. Então a gente está fazendo uma brincadeira com um cunho matemático e geométrico por trás. Até no AutoCAD também a gente está usando XY, né? Não tem como. Aqui vocês já pegaram, beleza, pessoal, exatamente isso. Mas se eu quisesse deixar tudo isso aqui, poderia? Daria, pessoal, quer ver? Tu faz 2 vezes e faz simplesmente o 50-50. Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4. É a mesma lógica. Claro que não faz muito sentido. Professor, como é que o senhor acrescentou o pincel ali do lado? Tá. Isso aqui, ó. 2 formas. Se tu botar um código que já tem um ator de caneta, ele vai aparecer. Se não, você pega aqui embaixo, ó. Tá vendo esse canto inferior esquerdo? Adicionar uma extensão. Clica em caneta. Daí vai aparecer para ti. Sim, ela apareceu a caneta no canto esquerdo, só que lá no lugar do gatinho não apareceu a caneta. Não. Depois, eu vou dar esse código aqui para vocês. Tu tem que adicionar aqui, ó, daí, selecionar um ator. Isso aqui é uma extensão que te dá comandos. A extensão te dá comandos. Casualmente, eles têm o mesmo desenho, né, pessoal? A caneta... Na verdade, não é. Isso aqui é uma caneta, isso aqui é um pencil. Tem essa diferença, né? Claro que a gente sabe que é inglês, mas... Aqui você adiciona um ator. Tu clica aqui e procura o ator, porque tu pode usar os artifícios da caneta com a Abby aqui, com a Amon, com o Andy, não tem problema, eles vão sair desenhando, sem o menor problema.
Isso aqui é uma extensão, são comandos, blocos. Isso é um ator no formato de uma caneta. Não é porque eu boto o ator caneta aqui. Se eu quisesse, pessoal, eu podia desenhar isso com o gatinho. Não faz muito sentido, mas ele sai efetivamente caminhando aqui se eu usar os comandos da caneta. Pegaram a ideia? Para mim ficou os dois juntos ali, prof. Como os dois juntos? Ficou o gatinho e a caneta em cima. Não, ali no lugar que... Aqui em cima? É porque tu deve estar botando algum código aqui dele para rodar. Ó, quando tu clica aqui, eu não tenho nada de código. Quando tu clica aqui, tu tem código. Amor, dá o cabo. Ou senão dá um deleta aqui no ator. Tá? Pode no gatinho, ó? Isso. Tá. Bem possível. Tu deve ter posto algum código aí no ator para aparecer. Galera, tranquilo isso aqui? Vocês pegaram rápido, tanto que vocês já resolveram essa questão. É muito simples. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui, já que a gente brincou, vamos fazer a coisa certa, tá? Isso aqui ficou um quadrado, desculpa, um retângulo. Esse aqui eu vou tirar para ficar mais elegante, tá? Vou botar aqui no lado. Aqui eu vou botar 4 vezes. Então, quando eu clicar aqui, ele vai dar um quadrado. Quando eu clicar, claro que vai ficar horrível, tá? Porque ele não apagou o anterior, vai ficar um retângulo. Na verdade, ficou 2 quadrados, né? Mas é a mesma questão. Pois bem, vamos para um outro conceito que vocês vão precisar, que é o conceito de modularização. Talvez alguns já usaram isso nos seus códigos. Mas vocês já pegaram que esta parte apaga, vocês já viram isso, né? Claro, apaga tudo e gera. Então, eu posso ter uma parte aqui que eu posso chamar de parte inicial. Poderia. Então, toda vez que eu clico aqui, ele vai apagar. Eu clico aqui, ele vai fazer um retângulo. Clico aqui, ele vai apagar. Eu clico aqui, ele vai desenhar um quadrado. Daí, o que tu está pensando? Então quer dizer que eu tenho um bloco aqui que executa uma coisa, um bloco que executa outra coisa, um bloco que executa outra coisa. Sim, nós usamos muito o quando clicado, né? Em alguns momentos, eu já mostrei para vocês que vocês poderiam dar quando usado uma determinada tecla, né? Quando tecla espaço, se efetivamente eu apagar aqui e vocês clicar a tecla espaço, ele vai desenhar. Fica legal também. Eu já tenho um conceito aqui de módulo, de modularização, desculpa, de programas. Mas só que eu ficar teclando alguma coisa é meio chato. Às vezes é útil. No jogo, por exemplo, teclar direita, para cima, para baixo, ele vai desempenhar uma determinada ação que vai ter um código envolvido. Ótimo, daí tu usa esse tipo de estrutura. Quando o teclado, e eu posso teclar várias coisas, espaço para cima, para baixo, direita, esquerda, ou ainda A, B, C. Quem joga aí sempre o W, WC, o WS, o SW, alguma coisa, algumas teclas para dar tiro, se movimentar. Então, vocês podem usar esta artimanha. Mas vocês podem usar também, pessoal, uma outra questão que é meus blocos aqui. O que são os meus blocos? Tu vai olhar aqui, tu não tem nada de blocos. Não tem nada a ver com o verdinho que está logo na sequência aqui, por isso que ele está aparecendo. Os meus blocos são vazios. O que é o meu bloco? Eu posso criar um bloco. Criar, vou dar o nome do bloco aqui. Quadrado. Dou um Enter. Dou um OK, desculpa, não Enter. O que aconteceu? Defina quadrado. Ele gerou um bloquinho em vermelho chamado quadrado. Onde é que está o meu quadrado? Meu quadrado está aqui. Pum. Coloquei aqui. Se eu quero, por exemplo, desenhar um quadrado, eu posso deixar toda a parte inicial e lá nos meus blocos, eu só estou clicando aqui nos meus blocos, acabei de criar um quadrado, e ele vai fazer o quê? Clico aqui e ele vai desenhar um quadrado. Por quê? Ele usou esse código aqui e chamou este bloco. Esse bloco remeteu para cá, executou. Isso é um programa modular, então eu tenho parte do meu código em um módulo, em um bloco chamado quadrado. Por quê? Porque eu defini. Então eu posso criar outros? É óbvio que pode. Retângulo. Vou dar um OK aqui. E o meu retângulo, que é esse aqui. Ótimo, agora eu tenho um retângulo e um quadrado. Então, eu poderia simplesmente aqui apagar tudo de novo. Vamos fazer mais um bloco aqui, apagar. Criar mais um bloco. Limpar, vou chamar. Limpar, underline a tela.
limpar a tela. Daí o que eu posso fazer? Limpo a tela, desenho um quadrado, limpo a tela, desenho um retângulo. Clico, limpo a tela, desenho um quadrado. Limpa a tela, desenha um retângulo. E daí tu começa a brincar, fica muito mais fácil tu programar o teu corpo do teu programa a partir de blocos. Ah, deu algum problema aqui no desenhar o quadrado? Eu vou lá no quadrado e vou verificar, eu isolo o problema. E também reaproveito o código. Isso aqui vocês vão utilizar direto, pessoal, tanto a definição de blocos, ou a definição lá dos controles, que a gente já falou, desculpa, o controle não, do evento, que é alguma coisa como você teclar algo e desempenhar uma função, ou um conjunto de funções, ou um conjunto de códigos, no nosso caso aqui. Então, isso aqui é a essência, é pouco, os conceitos que eu tenho que trabalhar com vocês são esses, é a questão da modularidade e, efetivamente, a questão de usar funções específicas, teclas específicas para desempenhar funções específicas no teu jogo. Com esta questão aqui, pessoal, eu vou dar uma atividadezinha aqui para vocês, agora, para ver se vocês realmente entenderam. Esse código aqui, o primeiro dele, está disponível já no Classroom. Vocês podem derivar a partir dele, que é aquela primeira visão aqui que eu tinha feito, só do retângulo, está disponível lá, vocês podem baixar um SB3, botar no Scratch, a partir de lá vocês vão definir os retângulos, os quadrados e outros, vão definir os blocos, tá certo? Vão brincar um pouco com a questão da caneta, lembram-se que com a caneta, vocês têm que vir aqui na fantasia e verificar para onde ela está apontando, senão ela vai desenhar no meio, isso vale para qualquer objeto que vocês usarem no Scratch, tá certo? E depois vocês vão fazer este probleminha aqui, que também já está lá no Classroom. Bem simples, ó. Desenvolva um programa que, a partir da entrada do usuário, desenhe as seguintes formas geométricas. Se o usuário digitar 1, ele vai desenhar um círculo. Eu não tenho círculo. Eu fiz aqui só o quadrado e o retângulo para vocês. O triângulo e o círculo, vocês têm que pensar. O triângulo é boinha. E o triângulo você só tem os 3 lados só. Que a gente já brincou lá em classificar um triângulo, você recorda? O círculo, o que vocês vão fazer? É só tu pensar que os círculos são várias retas, com uma angulação diferente. Então, retas pequenas com uma angulação pequena, e tu vai fazendo retas, ele vai fazendo um círculo. Pensem nisso e tentam fazer um círculo depois. Como eu quero? Eu quero que vocês peçam assim, ó, entre com qual forma geométrica vocês querem desenhar. E daí ele vai ter uma listinha assim, ó, escrito como está aqui. Se tu digitar 1, usuário, né, ele vai desenhar um círculo. Se tu digitar 2, ele vai desenhar um quadrado. Se digitar 3, ele vai desenhar um retângulo. Se desenhar 4, ele vai desenhar um triângulo. Se digitar 5, 7, 80, 0, menos 47, ele vai te dar entrada inválida. Só isso. Bem simples assim o programa. O programa desenha essas 4 formas geométricas, tá? A partir da entrada. Que as entradas válidas são de 1 a 4, qualquer outro número é uma entrada inválida. Esta atividade, deixa eu ir lá para o Classroom, na ordem, agora que já está o pessoal, todo mundo chegou, eu já tinha falado isso, mas vamos recapitular, até porque agora está gravando. No Classroom, já está postado aqui a atividade para entregar, ninguém entregou ainda, por incrível que pareça. Está aqui ela, tá? É a base, este código já vou mostrar, ele está disponível para vocês, e é isso aqui que eu quero que vocês façam. Então, isto aqui é a base para vocês desenvolverem isto. Isto aqui está disponível aqui embaixo, no material. Opa, o que eu fiz agora? Todos os tópicos, ele dá essas bloqueadas nele. Onde é que estão? Atividades, material. No material está o código exemplo. Desenhar o retângulo. Na verdade, aqui só tem o exemplo exatamente aquele que a gente usou no início. Vocês podem pegar este exemplo, que nada mais é do que a própria atividade.
que é esse código aqui, está disponível para vocês nem precisar desenhar ele ou criar ele, vocês podem simplesmente copiar, façam essa atividade. Beleza, entendi coordenadas, consegui fazer as 4 formas geométricas, funcionou o programa, posta ele aqui e vocês vão para a segunda atividade da aula de hoje. A segunda atividade é ou em grupos, em duplas, aí, daí vocês podem abrir uma sala de reunião aí para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem esses exemplos de jogos do semestre passado. Eu coloquei 3 exemplos aqui de jogos que foram entregues por colegas de vocês do semestre passado que fizeram essa linguagem de programação algoritmo, certo? Aqui tem do Carlos, do Wendel e da Daiane. Só são os vídeos, não tem o código aqui. Porque qual a ideia? Eu queria que vocês vissem o que eles fizeram enquanto apresentação do projeto e enquanto ideia do projeto, tá? Tem que ser assim? Não, isso aqui é só para vocês se basearem, como vocês vão achar zilhões de exemplos de jogos lá no YouTube, cara, ou no próprio site do MIT, lá, do Meet, tá? Vocês vão ver que tem vários. Professor, o senhor leu esses porque eram os mais fera ou... Não, porque eles estavam apresentáveis. O que é apresentáveis? Deu muito problema, pessoal, semestre passado, a questão de áudio, tá? Então, assim, eu tomo um cuidado e verificam antes os áudios, tá? Então, eu peguei alguns que estavam com áudios bons para vocês ouvirem. O grande problema das gravações tem sido o áudio, tá? Gente, usa um microfonezinho, um fone de ouvido aí, custa 10, 15 pila, tem fonezinho bom aí que tu pode usar. O pessoal falava sem fone, daí longe, ou começavam a bater no fone, né, cara? Então, vocês vão ter que também, isso que eu queria conversar com vocês, na ordem. Vamos continuar aqui para mim não perder o raciocínio. Assistam os vídeos para ter uma base de como gravar um vídeo, como mostrar o projeto em si. Não são tão excelentes os projetos quanto foram apresentados, por isso que eu coloquei aqui. Vocês têm também o jogo de basquete, que também está o código que eu havia falado já na aula passada, disponibilizei aqui. Evidentemente que isso aqui é uma brincadeira bem básica, a gente já conversou, mas é para servir de base. Então, depois que vocês entregaram a tarefa de hoje, das figuras geométricas, assistiram os vídeos, conversaram com a sua dupla, se é que vão fazer em dupla ou vão fazer individual, se individual, conversa com si próprio, tá? Vai lá e preenche esses temas de projeto, quarta noite, doc, que é um documento compartilhado no Google Drive, da nossa disciplina, todo mundo tem acesso, vocês podem inclusive entrar lá, e vocês vão preencher. Eu já havia falado no início da aula aqui, mas agora que está gravando, por exemplo, o Eduardo vai fazer o jogo de caça dos patos, tá? O Gustavo e o Marlon vão fazer um jogo no estilo campo minado, aquele que a gente conhece, de setar e verificar se tu ganhou bomba ou ganhou pontos, né? Aquela história. A Isabela e a Júlia vão fazer um percurso, um labirinto, jogo de labirinto, tá? Com obstáculos, estilo do Pac-Man. Então, bota um descritivo sucinto aqui de cada um dos projetos de vocês. No caso aqui, o Gustavo, a Isabela e a Júlia, o Gustavo e o Marlon, quando tem 2, vocês obviamente colocam aqui, dão um enter e colocam o nome do colega. Ah, sei lá, o Gabriel vai fazer aí com o Guilherme. Copia aqui o nome do Guilherme, joga para cá e deleta essa linha. Façam assim. E descrevam a questão do resumo ou título do projeto. Beleza, uma vez feito isso aqui, vocês têm o restante da aula de hoje para começar a desenvolver isso. Na próxima aula, eu vou dar novamente tempo para vocês desenvolverem os projetos, porque eu sei que vocês estão tapados de trabalhos, evidentemente, em outras atividades, então eu vou reservar 2 aulas para vocês desenvolverem esse jogo. Só que já na próxima aula, eu vou abrir mais uma coluna aqui e vou botar assim, ó, visto. O que é o meu visto? Eu vou chamar grupo por grupo lá na sala de dúvidas, como a gente sempre faz, tá? Eu abro uma sala de dúvidas e diz, ó, Andressa, passa lá, tá fazendo sozinho? Tá, passa lá na sala de dúvidas e ela tá fazendo, sei lá, ela vai fazer um jogo de corrida de carro, tá? Daí eu disse, me mostra o que tu fez até agora. Me mostra enquanto ideia, já tá bem elaborada, qual a tua ideia, a corrida vai ser por tempo, vai ser por obstáculo, tu vai perder vidas, se tu pega, bate numa ambulância, tu sai fora do jogo. Contextualiza todo o jogo que já está com um script na tua cabeça ou em alguma coisa formatada. Se tu tiver código, melhor. Se tu já tiver alguma coisa rodando, eu vou botar aqui, ó, tá numa fase inicial apenas de concepção. Por que isso? Eu faço um acompanhamento disso.
que é bom para vocês e é bom para mim, tá certo? Para mim ver o que vocês estão fazendo, então a avaliação já começa na próxima aula. Para mim ver como está o andamento de vocês, se vocês estão desenvolvendo, se o jogo está muito simples, se você está com uma ideia mirabolante e não está indo para a codificação, vou te dizer, para de pensar em inventar e começa a codificar, cara. Ou ao contrário, tu já vem com o jogo pronto, ó, tá aqui. Ah, mas eu vou te dizer, velho, tá muito simplesinho, vamos ter ideias. Sou bom de ter ideias, tá? Até porque quem vai implementar vocês, então o mais fácil é ter ideias, né? Então vocês vão começar a me mostrar e a gente vai começar a ter ideias de mudar esse jogo, dar uma dinâmica diferente. Por isso que eu não me atucando, não fico preocupado se vocês vão se basear num jogo que já existe. Vocês vão ter que ter domínio do código, vocês vão ter que fazer proposições de alteração. Eu olhando, eu vou dar algumas adequações. Ah, mas quem sabe tu muda aquele cenário. Tu faz assim, ó, agora tu tá fazendo o carrinho. Ah, faz entrar um corpo de bombeiro aí, um caminhão do corpo de bombeiro e tu tem que deslocar o teu carro e deixar ele passar, porque se tu não deixar ele passar, tu vai perder pontos. A gente vai começar tendo ideias. Isso se chama elaboração do jogo. Isso se chama gamificação através para aprender conceitos da programação através do jogo, através de uma atividade lúdica. Tá certo? Claro que aqui vai ter o velho e bom senso. Eu não vou pedir coisas que vocês não vão conseguir implementar em 3 semanas. Mas é fundamental que vocês tenham algumas horas, independente que a gente está dando período, porque vocês conseguem desenvolver na semana que vem, e na outra você já tem que pensar em gravar ter o código pronto, gravar o vídeo, porque vocês, na outra, o domingo, vocês entregam. Então, ficam atinados com o tempo. O que aparentemente é muito tempo, passa a ser rapidinho. Vamos só confirmar essas datas aqui para mim não falar bobagem para vocês. Material, aqui estava a aula, né? Só um minutinho aqui, deixa eu só confirmar. Hoje nós estamos no dia 28, exatamente. Vocês têm, ó, eu já adiantei esse conceito aqui, ó, pessoal, a modularização e conceito do uso de caneta. Eu ia só apresentar projetos hoje e fazer vocês escreverem lá. Daí eu disse, não, mas dá tranquilamente para a gente introduzir o conceito, que eu sabia que era assim, que são simples, vocês iam pegar rápido. Modularização eu já fiz aqui. Apresentação e disponibilização de projetos eu já fiz também, que estão disponíveis, porque vocês vão ter que olhar. Tudo bem, são 3 projetos, mas é 30 minutos vocês assistem. Eu não tenho que ficar passando os projetos. Vocês podem assistir para vocês acharem o tempo de vocês. A partir da disponibilização da tarefa, vocês vão focar em desenvolver e definir e declarar lá neste arquivo aqui o trabalho de vocês e já podem começar a desenvolver. Já podem começar a procurar um projeto semelhante ao que vocês pensam. Essa parte da criatividade. Semana que vem, que é dia 5, vocês podem usar para fazer o jogo e já me apresentar, porque vai demandar um tempo para vocês me apresentarem isso. Então eu vou passar aqui, ó, hipoteticamente, nós somos em 16, se todo mundo fizer, são 8 grupos, se eu ficar aí 10 minutos em cada um, vai ficar 1 hora e pouco só de conversa. Então eu vou alugar um pouquinho vocês na aula que vem, mas vocês podem desenvolver. Nesta aula aqui, eu acredito que vocês têm que estar com a coisa pronta, ou quase pronta, para tentar começar a gravar o vídeo, porque no domingo vocês me entregam. Então, assim, ó, tem tempo, se tu contar a partir de hoje, são 3 semanas inteiras, são quase 4, 3 e meia, mas aqui, ó, hoje acaba vocês definindo a ideia. Vocês têm um para desenvolver, um para retocar e gravar o vídeo, e aqui essa semaninha aqui ainda para refazer vídeo, de repente não deu certo o áudio, alguma coisa. Dá tempo, essa é a boa notícia. A má notícia é que vocês têm que gerenciar o tempo de vocês e me prestar contas aula por aula aqui. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender a sistemática das atividades da aula de hoje e as restantes? São 8 horas, agora dá tempo ainda para vocês fazerem tranquilamente. Viu, professor, como é que eu acesso os nomes ali dos grupos que eu tô boiando aqui? Deixa eu te passar aqui, ó. Deixa eu passar esse link aqui, eu vou passar. Ó, eu vou passar esse link, tu já vai abrir isso aqui direto se tu tiver no teu e-mail da sua Unijuí, porque eu compartilhei esse arquivo. Mas vocês podem, a qualquer momento, entrar aqui, ó, na pasta Google Drive. Vou fazer os dois, tá? Google Drive. Claro que aqui vai abrir a minha, tá? Vai abrir a de vocês. Eu botei aqui, ó, temas underline projeto. Ele vai procurar aqui com aquela velocidade tradicional do Google, tá? Mas ele vai mostrar para vocês, tenham fé. No temas com T maiúsculo.
Meu Deus, agora ele deu a trancadinha dele. Temas. Ali, ó. Novos temas aqui, ó. Para mim, eu dei um search, tá? Lá em cima, ele me deu temas, projeto quarta noite. Eu clico nele com a velocidade tradicional do Google. Não sei se para vocês também é tão lento assim. É que o meu Drive, acho que tem quase 1 tera de coisa. Meu Deus, hoje ele tá... Tu clica em cima, ele vai abrir o documento, tá? Tá lento, pessoal, desculpa aqui. Mas tenho fé, ele vai abrir em algum momento. Deixa eu só mostrar para vocês. E a outra forma de vocês fazerem é clicar nesse link que eu acabo de colocar ali, que é o próprio documento. Se vocês estiverem logados com o e-mail Sou Unigito, já tem direito à gravação e edição, tá? Obviamente, ele não carregou ainda, mas, ó, processando a solicitação. Agora, finalmente abriu, ó. O meu Google Drive está muito lento, gente. Não sei se o de vocês também é assim, mas está uma carroça, literalmente, hoje. Tranquilo? Não sei quem me pediu, foi o Guilherme? Felipe, deu certo? Sim, tô alterando lá. Tá, beleza. Galera, mais alguma dúvida em relação às atividades? Recapitulando, primeiro vocês devem fazer aquela atividade de hoje, que é a questão das figuras geométricas, entender, desenvolver o programa, colocar o programa, postar o programa. Obviamente também tem que fazer a validação da presença, que é só validar, não precisa entregar nada. Feito isso, assistem os vídeos, conversem com a dupla, se vocês fizerem dupla, definam o assunto, marquem isso lá, no documento que eu acabo de disponibilizar aí no link, para marcar território. Eu não quero temas iguais. Eu vou fazer... me lembro lá do Pac-Man. Eu vou fazer um joguinho de Pac-Man. Não, já fez, porque alguém uma dos colegas já pegou essa ideia para ela que vai desenvolver. Você vai ter que procurar outra. Então, quanto mais rápido tu marcar território, melhor. Mesmo que tu não tenha plena convicção do assunto. Marca o assunto, se for o caso, depois tu vai lá e altera se aquele assunto não foi pego por outro, tá certo? Então é fundamental que até o final da aula de hoje estejam definidos grupos, o tema e o descritivo do que vocês vão fazer. Quando faz o descritivo, é tipo assim, eu vou fazer um jogo... Space Invader lá, por exemplo, vou matar as naves espaciais através de tiro. Bota esta ideia, depois como tu vai implementar é outra questão. Depois tu vai atrás de jogos que tem isso, tá? Então, o fundamental é vocês definirem o grupo, ou fazer sozinho, o assunto descritivo e começar a pesquisa. Tranquilo? Normal agora. Beleza. Beleza? Não vai dormir, Marlon. Vou parar aqui a gravação. Ó, peguei a gravação hoje, né?